pessoal, esse é o segundo episódio de As Crônicas de Nárnia, o Sobrinho do Mar. E a gente vai falar sobre o segundo capítulo. Então, já deixa seu like e se inscreva no canal. E se você ainda não viu o segundo episódio, vai estar aqui no canal. Então vamos lá. No último capítulo, que foi no episódio passado, a gente viu que a Gregório e a Polly, eles estavam num lugar assim, num quartinho, e tinha alguns anéis. Depois eles descobriram que esse quartinho era do tio André. Aí a Polly, ela encosta nos anéis e ela some daquele lugar. E ela vai pra outro lugar. Então, no episódio de hoje, a gente vai descobrir um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. Depois disso, o Gregório toma um belo de um susto e ele dá um grito assim, mas o tio André, ele consegue colocar a mão na boca do Gregório para ele não gritar mais alto. Então, o Gregório, ele pergunta pro tio André aonde a Polly está, aonde que ela foi, e ele queria saber as respostas. O tio André falou que ele foi bem sucedido e ela foi para um outro lugar, um outro mundo. Gregório, querendo saber mais respostas onde ela tá, o tio André, ele senta e fala sobre uma mulher que estava num dos quadros ali. E aí ele começa a falar que há muito tempo atrás, ela, que é a madrinha de casamento do tio André, que ela foi a madrinha de casamento do tio André. Aqui, ó. Aqui. Você já ouviu falar sobre a senhora Lefay? Não era a sua tia-avó, alguma coisa assim? Perguntou o Gregório. Não exatamente, disse o tio André. Foi a minha madrinha, aquela ali na parede. Aí ele fala que há muito tempo a senhora Lefay, quando ela estava quase morrendo, ela estava nos últimos suspiros, ela falou pro tio André ir até a casa dele, pegar uma caixa e levar pro hospital. O tio André fez isso, ele pegou a caixa que estava na casa da senhora Lefay, levou pro hospital, e aí a senhora Lefay falou que essa caixa era para o tio André. Como eles tinham o mesmo tipo de assunto. Mas aí ela falou que era para ele queimar essa caixa e desaparecer com todos os rastros dessa caixa. E depois de um tempo, a senhora Lefay, ela morreu. Mas o tio André, ele nunca queimou essa caixa, mas também ele nunca abriu essa caixa. Depois de muitos experimentos para saber o que continha naquela caixa, porque pelo jeito que ela estava falando, era algo muito raro e muito perigoso. Aí ele nunca abriu a caixa e sempre foi fazendo experimentos sem a caixa ser aberta. Mas até que ele descobriu que tinha um pó dentro da caixa, que era um pó mágico que poderia levar de um outro mundo aquele pó. E com esse pó mágico, o Bruno, ele já tinha aberto a caixa e tudo, né? Aí ele pegou esse pó mágico e foi moldando aos poucos, com muitos experimentos, levou muito tempo, até que formou os anéis amarelos e os anéis verdes. Aí ele fez experimentos com alguns porquinhos da Índia, colocando assim um anel amarelo, que era para o porquinho da Índia ir para esse lugar. Aí o porquinho da Índia sumia. Aí o Gregório falou: nossa, que maldade, né?
Você é muito malvado, porque já tinha um pouquinho da Índia já. Aqui, ó. Só pra vocês só pra confirmar o que eu falei. Onde eu tava? Aqui. Coisa cruel de se fazer, disse Gregório, que já tivera seu pouquinho da Índia. Como se desviou o assunto, disse tio André. Era para isso que criaturas serviam. Eu mesmo as comprei. Deixe-me ver onde estava. Ah, sim, finalmente. Tive sucesso em fazer os anéis amarelos, mas então surgiu outra dificuldade. Agora eu estava bem certo que o anel amarelo mandaria qualquer criatura que tocasse para o outro mundo. Mas do que adianta isso se eu não posso trazê-la de volta para me contar o que encontrou lá? E quanto a elas? Perguntou Gregório. Estaria em uma bela enrascada se não conseguissem voltar. Você fica olhando tudo pelo ponto de vista errado, disse o tio André, com uma expressão impaciente. Não consegue compreender que é isso um experimento grandioso? Toda a essência de mandar alguém para um outro lugar é que eu quero descobrir como ele é. Bem, então por que você não vai mesmo lá? Poucas vezes Gregório vira alguém parecer tão surpreso e ofendido quanto seu tio diante daquela simples pergunta. Aqui tá falando que o Gregório tava perguntando pro tio porque o próprio tio André, ele não vai pra esse outro lugar. Aí o tio André ele fala, não, eu sou muito idoso e se acontecer alguma coisa comigo e o resto do experimento iria dar tudo errado. Aí ele fala que ele não pode ir porque ele não tá muito bem. E por isso que mandou a Polly. E aí continuando. Para de tagarelar, disse Gregório. Vai trazer a Polly de volta? Vai trazer a Polly de volta? Eu ia te contar quando você me interrompeu. Então, ela não vai poder voltar. Porque ela não tem o anel verde. Porque o anel amarelo é o de ir e o anel verde é de voltar. O Gregório falou. Então ela não vai poder voltar? É exatamente como se você tivesse assassinado. Ela pode voltar, disse o tio André. Se outra pessoa for atrás dela, usando o anel amarelo e levando 2 anéis verdes, um para ele e um para o outro, trazê-lo de volta. Então, é claro, Gregório viu a armadilha que fora apanhado e fitou o tio André, sem nada dizer, com a boca encancarada, sua face ficou meio pálida. Aí Gregório percebeu que o tio André fez uma armadilha para o Gregório ir buscar a Polly. E tudo de propósito. Eu espero, disse o tio André em seguida, em uma voz muito alta e potente, como se fosse o tio perfeito, que dá uma bela dica e um bom conselho. Eu espero, Gregório, que você não seja um desses que amarelam. Eu sentiria muito por saber que alguém da nossa família não tem honra e cavalheirismo suficientes para ir ao auxílio de uma dama em apuros. Aí o Gregório e o tio André falam, o Gregório fala que ele não tava dando a mínima, né, que você queria que isso acontecesse, só pra eu ir também. E aí o tio André fala e tudo mundo. Aí aqui, ó. Não, eu acho que é aqui. Aqui. Aí, aqui é um pouco lá na frente que o tio André já pega os anéis para o Gregório, porque o Gregório aceita.
E aí ele fala que ele só pode tocar quando ele estiver com a pole e voltar. Gregório quase apanhou o anel amarelo quando subitamente recuou. Espera aí, disse ele. E a mãe, suponha que ela pergunte onde estou. Quando antes você for, mais cedo estará de volta, disse tio André alegremente. Mas você não sabe de verdade se eu vou conseguir voltar. Tio André deu os ombros, caminhou até a porta, destrancando e abriu-a rapidamente e disse: então muito bem, como preferir, desça e jante. Deixa a garotinha ser comida por animais selvagens, se afogar, morrer de fome no outro mundo, ou ficar perdida por lá definitivamente, se você prefere. Para mim, tanto faz. Quem sabe, antes da hora do chá, fosse melhor fazer uma visita para a senhora Pontius e explicar que ela jamais será a filha de novo, já que você tem medo de pôr um anel no dedo. Aí o Gregório reclama e fala: Como eu queria ser grande bastante para socar sua cara. Então botou o casaco, respirou fundo, apanhou o anel e pensou: como voltaria a pensar depois disso? Que não poderia ter feito outra coisa de forma decente. E é isso, gente. Esse vídeo foi um pouquinho longo porque ele é bem detalhado. E no próximo capítulo vai falar sobre o bosque entre os mundos. Até o próximo vídeo.